Irmãos, eu tenho uma palavra aqui para vocês, que ela está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 7. Minha igreja. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7. E essa palavra diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E daí alguém pode estar perguntando, eu acho que o irmão se enganou, porque a oferta já foi feita pelo Bimbo. Mas não, pessoal, essa palavra aqui eu vou trazer hoje um entendimento diferente, que eu orando para falar para vocês, o Espírito Santo me falou para trazer essa palavra. E essa palavra ela quer dizer com o que nós tivemos na nossa última in-house, que foi o servir. E o que eu tenho visto, assim, ultimamente, pessoal? Várias direções da liderança, do nosso pastor, com relação a quem serve na igreja. O nosso servir na igreja tem que ser, como diz essa palavra aqui, tem que ser uma oferta de coração, senão não funciona. Hoje pela manhã, eu busquei na Bíblia algumas passagens que pudesse comprovar isso aqui, e eu achei algumas que diz o seguinte, em Provérbios, o capítulo 4, versículo 23. Não precisa de procurar, pessoal, o Brian coloca lá, de repente, tá, para a gente agilizar. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele depende a vida. Depois de ler mais alguns, eu vou concluir o que eu entendi com todas essas citações que eu vou passar para vocês. Mateus, no capítulo 12, versículo 34, fala do que está cheio o coração. Em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que eu entendo disso tudo? Nosso coração precisa ser um espelho, precisa estar refletindo Jesus. No momento que Jesus sonda o nosso coração, ele precisa se ver ali. Porque, pessoal, se a gente não conseguir servir, entregar a nossa oferta, não estou falando do que é colocado no gasofilaço, estou falando quando nós ofertamos o nosso trabalho, o nosso tempo para Jesus, nós temos que ter o coração cheio de Deus, porque senão nós vamos fazer pela metade, pessoal. Nós vamos fazer pela metade. Vamos agora para alguns exemplos práticos. E eu quero que todos entendam que tudo que eu colocar aqui, 80% ou 90% eu estou me incluindo, tá, pessoal? Mas como nós estamos aqui num culto voltado para a liderança, eu quero falar isso. Quantas vezes o pastor já falou que nós precisamos estar antes do culto começar? Por que nós temos tanta dificuldade de cumprir essa direção do pastor, de chegar de fato antes do culto começar? Por que nós temos dificuldade em chegar na igreja antes, tomarmos o nosso lugar, orar e se preparar para a palavra que vai vir? Por que nós temos tanta dificuldade
pensar naquilo que está sendo feito. E nós temos mais facilidade em dizer, olha, isso aqui está errado. Isto aqui está ruim. Isto aqui precisa melhorar. O pastor Gessé falou alguns domingos atrás a respeito do que nós temos mel debaixo da língua, que nós devemos falar palavras doces, não somente para os nossos irmãos, mas também no profetizar. No profetizar. Nós somos uma igreja que começou há pouco mais de um ano. E eu estou aqui desde o início. E tem bastante gente aqui que está desde o início. Podem levantar a mão só para fazer que nem o pastor. Levantem a mão aí, pessoal. Levanta quem está aí desde o início. Quem está aí desde o início. Isso aí. Pessoal, isso faz parte de nós termos essa igreja como a nossa igreja. Todos aqueles que chegam depois, mais que estejam engajados no nosso modo de enxergar a igreja, de buscar o reino, essas pessoas chegaram e viram uma igreja. O pastor fala que, olha, nós começamos há um ano e pouco. Essas pessoas, elas não estão conosco desde o início. E isso, eu fico pensando o seguinte: como que nós, que estamos aqui desde o primeiro dia, esses dias o pastor postou no Face, nós com as cadeirinhas de praia, todo mundo trouxe sua cadeira aqui e nós fizemos um culto nesse lugar. Por que nós temos tanta dificuldade de olhar para a igreja que Deus nos deu, para cuidar, para ministrar, para fazer com que o reino dele crescesse? Por que nós temos tanta dificuldade de servir a Deus como deve ser? Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha, que tem que visitar um cliente, que tem hora para bater o seu ponto lá na sua empresa, chega 5 minutos adiantado. Se acontecer alguma coisa de diferente, essa pessoa vai voar com o carro para que não chegue atrasado. E, pessoal, não é o que acontece aqui. Não é o que acontece aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente tem uma palavra de abertura, onde a pessoa que chega aqui tem que falar, o pessoal que está lá no fundo, vem sentando, vem sentando. A primeira vez que eu pisei numa igreja, foi numa outra denominação, uma denominação muito grande, que eu, esses dias, falando com a minha esposa, disse, eu tenho dificuldade de entender o que Deus tem com essa denominação. Agora, independente do que eu não concorde com aquela denominação, do que eu não consigo entender, e talvez nem ver onde Deus esteja naquela denominação, eu participei muito tempo daquela denominação. E, pessoal, quando o pastor entrava no altar, já estava todos sentados, esperando o pastor. E nós aqui, nós temos essa dificuldade. Por que será? Por que nós temos essa dificuldade? E eu chego a uma conclusão. Que está faltando um pouquinho. E, pessoal, pode estar 99%, pessoal. 99% é bom. Mas Jesus, quando morreu na cruz, não foi 99%. Foi 100%. Falando aqui para líderes, para futuros pastores, eu digo que a nossa oração deve ser como no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus,
e renova dentro de mim um espírito estável. Porque o nosso coração, ele é carne. E dentro de nós, carne e espírito militam frequentemente. Frequentemente eles estão brigando para ver quem que vai nos ganhar, a carne ou o espírito. E o principal da nossa carne é o nosso coração. Se nós não conseguirmos manter o nosso coração em espírito, o nosso coração cheio de Deus, a gente vai perder, a gente vai deixar que a carne vença essa batalha. E é aí que a gente se descuida, é aí que a gente cai, é aí que a gente se perde. Para concluir, pessoal, o nosso coração é a chave para uma vida saudável em Cristo. Então, quando você for servir na igreja, servir num ministério, quando você for cuidar das crianças, quando você for passar uma palavra, tocar, cantar, faça de todo o seu coração. Quando você não estiver fazendo algo desse tipo, não critique, pessoal. Não critique. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que está se passando nesses ministérios, as dificuldades que nós estamos passando. Então, enche o seu coração de Deus e libere mel, bênçãos com as suas palavras. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, pessoal. Glória a Deus.